Olá, seja bem-vindo ao 14º dia desse projeto, no qual o nosso objetivo é levar até você a palavra de Deus nesses tempos de crise, nesses tempos de luta, nesses tempos de isolamento social. Nós sabemos que essa crise em algum momento passará. Nós vimos isso acontecer antes. Olhando para a nossa história próxima, mais recente, nós podemos nos lembrar dos dois grandes conflitos, a Primeira e a Segunda Grandes Guerras, que ceifaram milhões de vidas, que causaram feridas profundas na história de nações inteiras. Mas após aquele período de conflitos, houve um tempo de reconstrução, houve um tempo de renascimento. Igualmente, nós no Brasil vivemos isso no final da década de 80, início da década de 90, quando a saúde financeira das famílias foi corroída pela inflação galopante daquela época. Eu não sei se você se lembra, mas você levava uma quantidade de dinheiro para o supermercado hoje, no outro dia aquela mesma quantidade de dinheiro já não conseguia comprar as mesmas coisas. Nós tivemos que reconstruir o nosso país, nós tivemos que lutar, nós tivemos que trabalhar. E é isso que nós faremos novamente nos próximos meses. Nós vamos reconstruir o nosso país, nós vamos lutar, dar o nosso melhor, trabalhar, nós vamos lutar juntos e certamente vamos vencer juntos. Todavia, há uma realidade a qual nós não conseguiremos resolver. Nós podemos resolver a crise econômica, a crise financeira, nós podemos lutar contra a depressão econômica do nosso país e encontrar maneiras de nos reinventarmos e de nos adaptarmos. Mas nós somos confrontados todo o dia com o saldo crescente do rastro de mortes deixado pelo novo coronavírus. E essa experiência coletiva com a morte tem levado o nosso coração a meditar de novo na inescapabilidade da morte. Nós vamos conseguir resolver os problemas econômicos, sanitários? Sim, acredito que sim. Mas nós sabemos que não poderemos trazer de volta aquelas mais de 50 mil almas que já pereceram em meio a essa pandemia global. É fato que os antigos tentaram, por meio de diversas maneiras, vencer a morte. Os antigos egípcios inventaram e criaram rituais intrincados e complexos na tentativa de vencer a morte, de abater esse último inimigo invencível da humanidade. Nós podemos dizer que nós podemos rir com certa descrença diante dos rituais que os antigos fizeram na tentativa de vencer a morte. Mas temos que reconhecer que nós, essa aldeia global tecnológica que tem nascido nas últimas décadas, nós temos inventado as nossas próprias maneiras de tentar vencer a morte. Exatamente agora, enquanto eu falo, pessoas estão trabalhando para fazer com que no futuro o cérebro humano, suas informações e a consciência humana seja migrada de um corpo humano prestes a morrer para um tipo de existência digital em um tipo de computador ou alguma coisa parecida. Ou seja, aquilo que parecia tão distante de nós, uma ficção científica, coisa de filme, o ser humano migrando a sua consciência para máquinas e para corpos robotizados, é justamente nisso que muitas pessoas estão apostando hoje em dia para vencer a morte. Então nós podemos dizer que nós seres humanos ainda não desistimos, ainda não terminamos a nossa luta com a morte. Você sabe que na nossa cultura, de maneira geral, a morte é retratada como uma figura sombria, encapuzada, com uma grande ceifadora nas mãos. E você pode notar que todas as vezes que ela aparece, seja num filme, num desenho em quadrinhos, ela sempre aparece com uma postura muito tranquila, muito serena e muito descansada. Convenhamos, a morte não está ansiosa, não está preocupada, porque ela sabe que no final das contas, o dia da vitória dela sobre cada um de nós chegará. O primeiro fato certo da existência humana, a primeira coisa que nós sabemos sobre um bebê que acaba de entrar no mundo, é que em algum momento ele será vencido por esse inimigo imbatível que é a morte.
Então, nesse momento em que nós experimentamos em que nós vivenciamos essa experiência coletiva com a morte, nós nos perguntamos: por que nós morremos? Qual é o sentido da morte? Qual é a explicação para o fato de nós morrermos? Se a morte é uma experiência biológica apenas, então por que, no fundo, nós não aceitamos, não conseguimos engolir essa ideia de que nós morremos, e por que, no fundo, nós continuamos lutando desesperadamente até contra a morte? As Escrituras Sagradas trazem uma resposta que é ao mesmo tempo muito interessante e muito eloquente, muito plausível e convincente. O narrador de Gênesis nos conta que no princípio Deus, o Eterno, o Pai, Filho e o Espírito, eles criaram o ser humano à sua imagem e semelhança. Eles criaram o ser humano para que o ser humano, dotado de pessoalidade, de personalidade, de espiritualidade, pudesse reconhecer o seu Criador e se relacionar com ele de forma livre e amorosa. No entanto, Deus celebrou com a sua criatura um pacto, uma aliança, um acordo. Que acordo? Enquanto o homem, criado por Deus, permanecesse atado, ligado, conectado em um relacionamento pessoal com Deus, ele teria vida. Vida viva, vida definitiva, vida plena, vida eterna. Se você olhar para o tecido das Escrituras, você e eu descobriremos que isso faz muito sentido. Porque o que Deus está comunicando com esse pacto é que apenas se estivermos conectados ao autor da vida, nós podemos ter vida definitiva. Desconectados do autor da vida, nós não podemos ter vida. Isso é até de certa forma lógico e é até de certa forma plausível. Porque quando a Escritura fala sobre esse acordo que Deus fez com o homem, Deus criou também para o homem, Deus deu a liberdade aos nossos primeiros pais. Deus deu liberdade aos primeiros pais para que eles pudessem ir embora e se divorciar do Eterno. Ou seja, Deus criou possibilidades. Possibilidade de estar ligado nele, conectado à vida, mas deu liberdade de escolha. E nós sabemos que os nossos primeiros pais, assim como nós, escolhemos mal, nós demos as costas para o Eterno, nós fomos embora, nós nos divorciamos, nós simplesmente escolhemos o nosso próprio caminho. Nós escolhemos ser os nossos próprios criadores, nós escolhemos ser o nosso próprio Deus. E fazendo assim, nós nos desconectamos daquele que é a fonte de toda a vida. Fazendo assim, nós nos desconectamos daquele que pode nos dar vida. E então nós deixamos o autor da vida e escolhemos um caminho de morte. Então a morte, diz Paulo, escrevendo aos Coríntios, entrou para a raça humana por meio da desobediência, por meio do pecado, por meio do estado de rebelião e rebeldia dos nossos primeiros pais, atos todos esses que foram reiterados, reafirmados por todos nós. Todos nós tomamos o mesmo caminho e as mesmas escolhas dos nossos primeiros pais, confirmando assim que nós somos descendentes espirituais deles, confirmando assim que nós seguimos os mesmos caminhos deles. É então, nesse sentido, que a morte se manifesta como uma experiência de desligamento, como uma experiência de separação. A morte é o corpo separado da alma. É quando um cônjuge é separado do outro. É quando o pai é separado do filho. É quando os filhos são separados da sua mãe. A morte é quando pessoas que se amam são separadas umas das outras. Mas todas essas experiências ecoam uma experiência primeva, uma experiência muito mais primitiva, muito mais primal, muito mais original. O fato de que, em primeiro lugar, a nossa relação com Deus foi separada. Nós nos separamos do nosso Criador. Nós nos desconectamos do autor da vida. Ao mesmo tempo que a morte é um eco de uma experiência passada, ao mesmo tempo ela é apenas uma sombra de uma experiência futura terrível.
Porque as Escrituras Sagradas dizem que todo aquele que permanece desconectado de Deus, ele enfrentará em última instância uma morte eterna, uma morte espiritual, uma morte definitiva. Morte essa que significa permanecer desconectado para sempre do Criador para o qual nós fomos criados. Então, a morte é separação, a morte é desconexão. E qual é a resposta cristã para a morte? Nós encontramos Paulo escrevendo aos Coríntios, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 50 em diante. Paulo começa a levar a nossa imaginação e o nosso olhar para esse momento no qual Jesus, o nosso Senhor e Salvador, volta para estar conosco, para redimir a criação e para, como diz o texto, derramar sobre nós uma nova condição de existência. Agora, não mais uma existência que é corrompida pelo tempo e pela morte, mas uma condição nova, uma condição eterna, uma condição a qual Paulo diz que aquilo que é corruptível será revestido de incorruptibilidade e aquilo que é mortal será revestido de imortalidade, no versículo 54. Ou seja, Paulo nos diz que quando Jesus voltar, quando o tempo da ampulheta de Deus bater e soar a trombeta, nós veremos o Senhor voltando, regressando em glória, num estado de soberania, de poder, de domínio e de governo. E ele trará consigo, então, uma nova forma de existência com ele, para nós, para todos nós que estamos nele. Agora nós não seremos mais cativos do tempo, nós não seremos mais oprimidos pelo tic-tac do relógio, nem seremos mais vencidos pela morte, mas seremos revestidos de incorruptibilidade e de imortalidade. É nesse momento que Paulo brada a vitória de Jesus sobre a morte, dizendo assim: então se cumprirá a palavra que está escrita, a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Ou seja, numa pergunta retórica, com um toque de ironia, Paulo pergunta: aonde está, ó morte, o seu instrumento para ceifar vidas? Aonde está, ó morte, o seu instrumento para vencer e para destruir? Aonde está, ó morte, o seu aguilhão para nos ferroar com a angústia da separação dos entes queridos? Aonde está, ó morte, a sua vitória? Aquilo que Paulo nos diz é que Jesus venceu a morte e que quando Jesus voltar, a morte será finalmente destruída, abatida. Paulo pinta uma cena absolutamente chocante na nossa mente: o dia em que a morte morrerá. Se é um fato que os segundos estão passando e os dias estão passando para mim e para você, e que mais cedo ou mais tarde a morte se aproximará de nós e ceifará a nossa vida, ou seja, nós caminhamos inexoravelmente, nós caminhamos de forma inescapável para esse dia, o fato é que, à luz do Evangelho, a própria morte caminha na direção da sua derrota e da sua destruição. Dia mais, dia a menos, cada dia que passa, o retorno do Mestre se aproxima. E cada dia que passa, a morte caminha na direção da sua própria morte. A morte será vencida, a morte será tragada. A morte será obliterada, já não terá poder sobre nós, se tornará caduca, aposentada, vencida e derrotada. O que Paulo relata nesse texto é, no versículo 57, graças a Deus que nos dá a vitória, vitória sobre a morte por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E então no versículo 58 ele diz assim: portanto, meus irmãos amados, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. O sentimento que nós temos muitas vezes é que, independente de como nós vivamos, nós seremos tragados pela morte. O livro de Eclesiastes diz que a morte não faz distinção.
não faz distinção entre classe social, entre etnia, entre língua, não faz distinção entre poder aquisitivo, não faz distinção. A morte alcança o tolo, a morte alcança o sábio. E muitas vezes o sentimento humano comum é de que a morte reduz as nossas realizações humanas ao pó. Ou seja, de que a existência humana como um todo fica vazia de sentido, porque independente da maneira como nós viveremos, nós seremos alcançados pela morte. Então a morte reduz tudo a nada. Mas a palavra do Evangelho é que, de alguma maneira sobrenatural, Cristo vencendo a morte, ele venceu também esse efeito de vazio que a morte causa na alma humana há tantos séculos. Ou seja, aquele que está em Cristo está convencido de que a nossa vida não é vã, a nossa existência não é inútil e de que cada escolha conta, cada gesto pequeno conta, que cada passo na direção da verdade conta, porque a nossa vida, quando vivida à luz da verdade, ecoa para a eternidade. Os nossos gestos ecoam para a eternidade e as nossas escolhas ecoam para a eternidade. No Senhor, o nosso trabalho não é vão. No Senhor, a nossa vida não é vã. Ela tem sentido, ela tem propósito, ela tem fundamento, ela tem um porquê, ela tem um para quê, ela sai dessa dimensão de vazio, ela sai dessa dimensão de niilismo, ela sai desse lugar de falta de sentido e falta de propósito e a nossa vida passa a ter um propósito. Paulo diz que quando Jesus vence a morte, ele garante a nós essa esperança futura da vitória sobre a morte. Jesus declara e decreta o dia em que a morte morrerá e, ao mesmo tempo, faz com que tudo isso seja relevante para nós agora. Porque exatamente agora, por causa dessa esperança, nós vivemos com sentido, nós vivemos com propósito, a nossa vida não é em vão, o nosso viver não é sem propósito. Eu queria encerrar essa reflexão com você, fazendo a pergunta que talvez seja a pergunta a qual esse texto levanta de forma direta, que é: como Jesus venceu a morte? Como Jesus venceu a morte? Um dos primeiros credos cristãos, o credo apostólico, diz que Jesus padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, foi sepultado e desceu ao Hades. O Hades era o lugar no qual, na mitologia grega, na imaginação dos antigos, dos primeiros séculos, era o lugar dos mortos, era o mundo dos mortos, o lugar para o qual as almas iam depois que a alma se separava do corpo na experiência da morte. Os nossos pais reformadores, os reformadores dos séculos 16 e 17 em diante, eles interpretaram essa expressão no seguinte sentido. No Catecismo Maior, na pergunta 50, dizem: o que significa dizer que Jesus foi humilhado na sua morte? O que significa essa humilhação de Jesus na sua morte? Eles dizem assim: a humilhação de Jesus na sua morte significa o fato de que Jesus morreu e permaneceu sob o poder da morte durante 3 dias, num estado de humilhação voluntária. Ele colocou-se sob o poder da morte. E eles dizem: é isso que os nossos pais na fé quiseram dizer quando afirmaram que Jesus desceu ao Hades. Ou seja, Jesus veio como homem, Deus e homem, assumiu a nossa humanidade, assumiu também a nossa morte, assumiu a nossa morte na cruz do Calvário, permaneceu humilhado sob o poder da morte. Porque a morte que Jesus morre na cruz não é dele. Jesus não deu as costas para o Pai. Jesus não se divorciou, não se desconectou do Pai como nós fizemos. Então, Jesus, que foi nascido perfeitamente santo, nasceu do poder do Espírito Santo sobre Maria. Jesus que nasceu em santidade, que viveu em santidade. Ele não, aquela morte não era a morte dele.
Jesus não estava morrendo a sua própria morte pelos seus próprios pecados na cruz do Calvário. Ele era inocente. Ele estava morrendo a nossa morte. Ele estava levando sobre si a nossa morte. E é justamente por isso que Jesus nos dá vitória sobre a morte. Porque ele voluntariamente se colocou numa posição de derrota face à morte. Ele se humilhou permanecendo sob o poder da morte durante 3 dias e por isso ele nos deu vitória. Jesus levou sobre si a derrota que era nossa, para que ele pudesse conceder a nós a vitória sobre a morte que era dele. O fato é que ao 3º dia, a morte não pôde reter o autor da vida. A morte não pôde reter o Verbo poderoso, Criador de todas as coisas. Então Jesus foi ressurreto. E o apóstolo Paulo, alguns trechos antes, nessa mesma epístola, ele diz que porque Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele. E porque Jesus ressuscitou, nós vivemos com esperança. Eu gostaria que você pudesse ser lembrado nesses dias nos quais nós vivemos essa experiência coletiva com a morte, de que, por causa de Cristo, a morte foi vencida. E há uma promessa de vida, vida eterna sobre você, quando você recebe o Evangelho de Jesus Cristo. O evangelista João nos diz que todo aquele que recebe o Filho, todo aquele que está no Filho, tem a vida eterna. Quem não tem o Filho, não tem a vida eterna, mas sobre ele permanece a ira do juízo de Deus, sobre ele permanece um manto de morte. Eu gostaria de apelar a você, para que você, nesse período em que nós estamos tão sensibilizados com a realidade e a inescapabilidade da morte, eu quero pedir a você, clamar a você, insistir com você. Permita que o autor da vida te revista com a vida que há nele. Volte-se para Jesus com toda a força. Volte-se para Jesus com todo o seu coração. Retorne para o Mestre. Confie naquele que morreu em seu lugar. Receba dele vida verdadeira, vida viva, definitiva, por meio da cruz do Calvário. Não permita que tudo isso passe sem que você tome uma posição diante de Jesus que morreu por você. Não siga adiante nos próximos dias. Não avance, não permita que essa crise toda seja em vão para você, no sentido de você não meditar na palavra do Evangelho. Abra o seu coração, abra os seus ouvidos. O Mestre está com os pés na soleira do tempo, ele já vem. Mas a você e a mim é dada uma oportunidade hoje, no dia de hoje, de nós nos voltarmos com toda a força para Jesus, aquele que venceu a morte na cruz. A morte sabe que os dias dela estão contados. Nós sabemos que os dias estão contados para que Jesus volte. E você? E você? O que você fará de Jesus, o Cristo que morreu na cruz por você? O que você fará? Senhor Jesus, nós oramos, pedindo que nesse exato momento o Senhor possa quebrantar o nosso coração e nos levar para esse lugar aonde nós, conectados em você, conectados por meio de você, Jesus, somos infundidos da vida, da esperança, da alegria, do ânimo que há na cruz do Calvário. Porque Jesus, o Senhor já levou sobre si a nossa morte e já derramou sobre nós da sua vida. Louvado seja o seu nome, glorificado seja o teu nome, bendito seja o teu nome. Nós rendemos nosso coração na tua presença com toda a força. Nos achegamos aqui a ti com tudo o que somos, com tudo o que temos. Nós estamos aqui, nós viemos como estamos, mas desejamos ser transformados, regenerados, santificados, perdoados, para que a tua vida habite cada vez mais em nós. Essa é a nossa oração. E nós a fazemos no seu nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus possa continuar derramando vida sobre você, alegria sobre você. É muito bom poder caminhar com você nesses dias, voltando os nossos olhos para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé.
Que nós possamos continuar amanhã essa série de mensagens vencendo o medo. Que nós possamos vencer o medo com a esperança que nós temos no Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Nós nos encontramos amanhã. Até lá. Um grande abraço.